Now, my beloved brethren, Agora, I meus feel like amados the little irmãos, blue engine. I hope I can. I hope I can. eu me sinto como aquele trem que o presidente Fausto falou. Eu sei que eu posso, eu sei que eu posso, I eu sei que speak with a posso. desire to be helpful. I Falo pray com o for the desejo de Spirit ser of the útil Lord to guide e me. oro para que o Espírito do Senhor me I need guie. not tell you that we have Não become preciso a very dizer-lhes que large and nos complex tornamos uma igreja church. numerosa e complexa. Our program is Nosso so programa é vast and tão our amplo e reach is nosso so alcance extensive de that it tamanho que is é difícil de difficult to ser comprehend. compreendido. We're a church of Nossos lay líderes não leadership. são What a remunerados. remarkable and Como wonderful isso é thing that notável e is. maravilhoso. It must ever E deve remain permanecer so. assim para sempre. It must never Não deve move in the jamais seguir a direction of linha an de um extensive vasto paid ministério ministry. pago. But we know that the Mas administrative sabemos load que a is carga very heavy administrativa é on our muito bishops pesada and para stake nossos bispos presidents, e presidente de as well estaca, as some others. assim como para outros. An awareness of Uma that fact percepção has led desse the fato levou a presidency and the primeira 12 presidência e os to 12 hold a number a of realizarem uma meetings, série de reuniões, some of them algumas long and delas interesting, extensas e in interessantes, which in effect durante as we've quais, na taken the verdade, church apart desmontamos a and then igreja put it e together montamos again. novamente. Our objective Nosso has been to objetivo era see o de whether ver there se might be poderíamos some terminar com alguns programs programas, we could do away with. mas ao fazermos But as we've analyzed these, tal we have not análise, seen much that could be observamos que dropped. não podemos eliminar quase To drop nada. one is like giving Eliminar away um é your como se children. abandonasse um de seus You filhos. haven't the heart to do it. Vocês não têm coragem de fazê-lo. But I wish to assure you Mas quero assegurar a that we vocês are que aware of estamos the cientes burdens do you peso que carry and the carregam time you e do spend. tempo que se despendem. In this priesthood Nesta meeting, reunião do I wish to sacerdócio, mention gostaria de a mencionar few alguns of itens the a items we have respeito dos quais discussed. temos discutido. I think you will Acho que note that notarão we've que made fizemos some algum progress, progresso, although it embora may be pareça small. pequeno. I shall speak to Falarei you about a a number respeito of de miscellaneous vários itens items. nesta noite. We have determined Determinamos, primeiramente, that effective que a partir November 1, de 1º de novembro, temple as recommends recomendações do will remain templo valid terão for 2 2 years anos de validade instead of em 1. lugar de um. This should Isso cut the deve time eliminar o that tempo que bishops os and state bispos, presidents presidentes and de their estaca e councils conselheiros have fazem to spend in entrevistas interviews para for temple atualização recommends. de recomendações para o Of templo. course, if at any Naturalmente, time the se em qualquer recommend momento holder o portador becomes da unworthy of recomendação going to tornar-se the temple, indigno de frequentar o templo, then it will become então the será a responsabilidade responsibility do of the bispo bishop or ou state do presidente president da estaca to pick up de the tomar a individual's recomendação do recommend. indivíduo. But experience Mas a has shown experiência that tem there are very demonstrado few que há such muito incidents. poucos incidentes And desse so this tipo. will become a Desta forma, program, brethren, isso se tornará um programa, beginning the irmãos, 1st a of partir de November, 1º de novembro, regardless of the date written on independentemente the da recommend. data constante da The sua term will be recomendação. extended O for termo 1 será year. prorrogado em um ano. Recommends As will then be recomendações serão renewed então every renovadas 2 a cada years 2 anos, rather em than the lugar do present atual 1 um year. ano. We hope this will Esperamos be que isso seja beneficial. benefício para We are todos. confident Estamos that it confiantes will. de que será. Another item. Outro item. Elder Ballard O Elder spoke Ballard to you falou a concerning vocês a respeito missionaries. dos missionários. I wish to Gostaria de endorse what he endossar o said. que ele disse. I hope Espero that que our nossos young men and rapazes our e young nossas women jovens will rise estejam to à the altura do challenge and step desafio que forward. ele fez. We must Precisamos raise the elevar os bar on the padrões de worthiness and dignidade e qualification qualificação daqueles que of those servem who go into the pelo world mundo as como ambassadors embaixadores of the do Lord Senhor Jesus Jesus Cristo. Christ. Now we have an interesting Temos custom agora in um the costume church. interessante na igreja. Departing Os missionaries missionários are que vão accorded para a o campo farewell. têm direito a uma In despedida. some wards, this has Isso vem se become a tornando um problem. problema em algumas alas. Between A maioria outgoing das reuniões missionaries and sacramentais no domingo returning tem sido missionaries, dedicadas a most despedidas sacrament e meetings are recepções de devoted to missionários que farewells and partem e homecoming. missionários que retornam. No one else in the church Ninguém has na a igreja tem farewell uma when despedida entering a quando inicia particular um determinado service. serviço We especial. never have a Jamais such tivemos uma special reunião do tipo farewell de type despedida meeting para um bispo for a newly recém-chamado, called bishop, for para a state um president, novo for a presidente de relief estaca, para society uma president, presidente da sociedade de for a general socorro, authority, ou para uma autoridade or geral, anyone ou else qualquer of outra whom I can pessoa que think. consigo me lembrar. Why should we Então, have por que missionaries deveríamos ter para os farewell? missionários? The first presidency and the A 12, primeira presidência e os after 12, most depois de um exame cuidadoso e ponderado, concluíram que o programa atual de despedida dos missionários deve ser modificado. O missionário que parte terá a oportunidade de falar durante a reunião sacramental.
for 15 mas, to 20 minutes. por uns 15, 20 minutos. Mas os pais, Not be invited to irmãos ou parentes não poderão fazê-lo. be two or more. Talvez haja 2 ou mais missionários partindo para o campo que falarão no mesmo serviço na reunião. A reunião ficará totalmente a cargo do bispo And will e not não será planejada pela família. There will not be Não haverá um special número music or musical anything especial of nem that nada kind. do gênero. We know Sabemos this que will be isso a causará great grande disappointment desapontamento to em many muitas famílias. Mothers and Mães e fathers, pais, brothers irmãos and e irmãs sisters and e friends amigos have tinham participated in participação the no past. passado. We ask Pedimos that que you accept aceitem this essa decision. decisão. Where a Nos farewell casos has em que uma already been despedida já arranged and tenha may sido go forward. organizada, podem But prosseguir, none in the traditional mas nada sense will be semelhante ao que planned for the existia future. tradicionalmente deve ser We are planejado ao convinced that when futuro. all aspects Estamos of the convencidos situation que are considered, todos os aspectos da situação forem considerados, será uma decisão sábia. Pedimos que aceitem, meus queridos irmãos. Estendo esse apelo também às irmãs, em particular às mães. Brethren, see if you can convince your wives. Irmãos, vejam se vocês conseguem convencer as suas We hope esposas. also that holding elaborate open houses after the sacrament meeting at which the missionary speaks Esperamos também que as reuniões de despedida cuidadosamente elaboradas em casa, depois da reunião, não continuem a ser realizadas. Não temos objeção quanto a isto, mas pedimos que não tenha uma reunião pública. O serviço missionário é uma experiência tão maravilhosa que traz consigo sua própria recompensa generosa. E quando um missionário volta para sua família ou para a ala, ele poderá ter a oportunidade de falar em uma reunião sacramental. Próximo item. Deixe-me apresentar-lhes rápido um relatório sobre o Fundo Perpétuo de Educação que foi estabelecido há 1 ano e meio atrás, na Conferência de Abril. O programa está bem desenvolvido e progredindo de maneira sólida. Temos uma quantia substancial devido às contribuições realizadas por fiéis santos dos últimos dias. Esperamos receber mais contribuições para que seja possível auxiliar um número ainda maior de membros dignos. Temos hoje cerca de 500 estudantes, homens e mulheres, a maioria jovens, que se não fosse por isso, talvez não tivessem uma oportunidade. Pense nas consequências disso. Esses fiéis santos dos últimos dias têm agora uma forma de superar a condição de pobreza em que ele e seus antepassados têm vivido. Sua capacitação profissional para receber salários mais elevados é muito maior. O poder de liderança também. Eles se tornarão homens e mulheres com boas qualidades, membros da igreja, que levarão esse programa adiante de maneira não antes imaginada. Dou-lhes um exemplo. A primeira jovem a receber um empréstimo completou agora 1 ano de treinamento. Ela está estudando para tornar-se uma assistente de dentista. Anteriormente, ela recebia em um restaurante e recebia $130 por mês. Espera-se que, quando terminar o seu treinamento, em pouco tempo, ela passará a receber $650 por mês, um aumento de 500%. Isso aumentará com o passar dos anos. Que diferença maravilhosa uns poucos dólares fazem quando são aplicados na maneira correta. Agora multipliquem isso por 5.000. É uma coisa notável de se admirar. Os alunos estão recebendo treinamento para tornarem-se melhores mecânicos, analistas de sistema, consultores, auxiliares de enfermagem, técnicos de informação, enfermeiras, atendentes de hospital, programadores de computador, engenheiros de computação, estilistas, contadores, eletricistas, professores de inglês, padeiros, administradores de hotel e também outras profissões. As possibilidades são intermináveis e o que está acontecendo é, de fato, algo maravilhoso e milagroso.
O próximo item que quero mencionar é Noite Familiar. Tememos que este programa tão importante esteja desaparecendo aos poucos em muitas áreas. Irmãos, não há nada mais importante do que a sua família, e vocês sabem disso. Esse programa teve início em 1915, há 87 anos, quando o presidente Joseph F. Smith exortou os santos dos últimos dias que reservassem uma noite por semana dedicada somente à família. Deveria ser uma ocasião voltada para o ensino, leitura das Escrituras, cultivo de talentos e discussão de assuntos de família. Não deveria ser uma ocasião para se participar de eventos esportivos ou algo do gênero. Naturalmente, se houver uma atividade familiar desse tipo ocasionalmente, não haverá problema. Mas devido à crescente onda de atividades preeminentes em nossa vida, é tão importante que pais e mães sentem-se com os filhos, orem juntos, instruam-nos no caminho do Senhor, leve em consideração seus problemas familiares e permitam que as crianças demonstrem os seus talentos. Estou convencido de que esse programa foi revelado pelo Senhor em resposta a uma necessidade das famílias da igreja. Se era uma necessidade há 87 anos atrás, essa necessidade é certamente muito maior. A decisão foi tomada de que a segunda-feira à noite deveria ser dedicada à família. Nas áreas onde existem muitos membros da igreja, os funcionários da escola e outros respeitavam o programa e não marcavam nenhum evento para uma noite como ela. Agora, parece existir uma tendência crescente de se marcar outros eventos para segundas-feiras à noite. Solicitamos respeitosamente que os funcionários de nossas escolas públicas e outros permitam que tenhamos essa única noite na semana para termos esse importante e tradicional programa. Pedimos que eles não planejem atividades que tomem o tempo das crianças na segunda-feira à noite. Estamos confiantes que eles perceberão que é mais importante que as famílias tenham oportunidade de, pelo menos uma vez por semana, reunir-se sem se preocupar com eventos conflitantes. Sem dúvida, ficaremos gratos se eles se cooperarem conosco neste assunto. Exortamos, nos termos mais energéticos possíveis, que pais e mães considerem seriamente essa oportunidade e desafio para fazer da segunda-feira à noite uma ocasião sagrada para cada família. Não são poucos os convites que tenho recebido de participar em reuniões de comunidade de um ou outro tipo nas segundas-feiras. Tenho sempre recusado esses convites com apreciação, mas com a explicação de que reservo as segundas-feiras para a noite familiar. Espero que façam o mesmo, que cada um de vocês faça o mesmo. Próximo item. Irmãos, quero exortar-vos novamente sobre a importância da autossuficiência da parte de todo membro e de toda a família da igreja. Nenhum de nós sabe quando uma catástrofe poderá ocorrer. Doença, acidentes e desemprego podem afetar qualquer um de nós. Temos um grande programa de bem-estar, com dependências para as coisas como armazenamento de grãos em várias áreas. É importante que façamos isso, mas o melhor lugar para termos alimento reservado é dentro do nosso lar, junto com uma pequena poupança em dinheiro. O melhor programa de bem-estar é o nosso próprio programa de bem-estar. 5 ou 6 pacotes de trigo no nosso lar são melhores que uma sacola de armazém do bispo. Não predigo qualquer desastre que venha acontecer. Espero que não haja nenhum. Mas prudência deve governar nossa vida. Em todos que possuem uma casa entendem a necessidade de um seguro contra incêndio. Esperamos e oramos para que jamais ocorra o incêndio. Contudo, pagamos o seguro para cobrir tal catástrofe, caso ela venha a ocorrer.
Devemos fazer o mesmo no que se refere ao bem-estar da família. Podemos começar de forma sóbria. Podemos começar com um armazenamento para uma semana, e aos poucos para um mês, e depois para 3 meses. Estou me referindo aos alimentos para suprir as necessidades básicas. Todos vocês reconhecem que o conselho não é novo, mas temo que muitos sentem que uma reserva de alimentos para um período longo está além de sua condição financeira, que simplesmente não fazem qualquer esforço. Comecem aos poucos, meus irmãos, e gradualmente prossigam até atingir um objetivo razoável. Economize uma pequena quantia em dinheiro e ficarão surpresos o quanto poderão acumular. Livrem-se das dívidas e se libertarão do terrível cativeiro que elas causam. Ouvimos falar muito a respeito da segunda hipoteca de uma casa. Agora soube que existe até mesmo uma terceira. Corrijam-se nos assuntos que envolvem gastos, empréstimos, práticas que levam à falência e a agonia que ela origina. Agora, finalmente, meus irmãos, quero falar sobre um assunto que já falei anteriormente e que foi mencionado por outros oradores nesta conferência. Elder Ballard, Presidente Monson, nesta reunião. Refiro-me à disciplina, e eles não vão se opor que eu estou tentando enfatizar esse assunto. Refiro-me à disciplina moral aos membros da igreja. Pessoas demais estão sendo apanhadas pela rede da imoralidade do fruto amargo que produz. Aos meninos que estão aqui nesta noite, os rapazes, quero dizer-lhes da forma mais enérgica que sou capaz: fiquem longe da iniquidade moral. Vocês sabem o que é certo e o que é errado. Não podem alegar falta de conhecimento como desculpa para um comportamento inaceitável. Como podem pensar em envolver-se em práticas imorais e então irem para o campo missionário como representantes do Senhor Jesus Cristo? Vocês acham que podem ser considerados dignos de entrar na casa do Senhor para se casarem para a vida e para a eternidade, se participarem de tais práticas? Imploro a vocês, meus jovens amigos, evitem tal comportamento. Não será nada fácil. Exigirá autodisciplina. As tentações com que se defrontam são fortes e convidativas. São tentações vindas de um adversário engenhoso. Vocês precisam de força que vem através da oração. Fiquem longe da pornografia da internet. Ele só servirá para arrastá-los ao fundo e poderá destruí-los, como vocês já foram lembrados nessa noite. Jamais se esqueçam que vocês são portadores do sacerdócio de Deus. Quando João Batista conferiu o sacerdócio arônico a Joseph Smith e Oliver Cowdery, ele declarou que esse sacerdócio possui as chaves do ministério dos anjos e do evangelho do arrependimento e do batismo por imersão para a remissão dos pecados. Vocês desejam que os anjos lhe ministrem? Esse ministério trará consigo recompensas muito grandes. Decidam-se por seguir o evangelho, e Deus os abençoará e os nutrirá, e os conduzirá pela mão e dará resposta às suas orações. A vocês, homens adultos, faço o mesmo apelo e a mesma advertência. As pequenas más ações levam às grandes tragédias. Convivemos com elas constantemente. Existe muita mágoa, ressentimento, desilusão e divórcio entre nós. Quero também mencionar um assunto que tratei muito no passado. Falo do pecado diabólico e desprezível do abuso de crianças. Não podemos tolerá-lo. Não iremos tolerá-lo também. Qualquer um que abuse de uma criança deve esperar a punição da igreja, bem como todas as ações legais possíveis. O abuso de crianças é uma afronta a Deus. E Jesus falava da beleza e da inocência das crianças. A qualquer um que tenha uma inclinação
que possa levar ao abuso de crianças. Digo-lhe de forma mais enérgica que sou capaz com que possa falar. Busque auxílio antes que cause danos a uma criança e traga destruição sobre você mesmo. Vocês, homens, são portadores desse precioso sacerdócio e comporem-no à sua alma. Sejam dignos dele em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Se assim o fizerem, desfrutarão daquela paz de Deus que excede todo o entendimento. Que Deus os abençoe, meus queridos irmãos do sacerdócio, jovens e adultos. Pais, estabeleçam um exemplo para seus filhos. Meninos, voltem-se para seus pais em busca de sabedoria, orientação e entendimento. Quão grandes são as promessas do Senhor para os que andam pela fé. Deixo com vocês a minha bênção, o meu amor e o meu testemunho. Que grande e maravilhosa força para o bem existe neste sacerdócio, se formos unidos e avançarmos como um só. Que o Senhor abençoe por fazê-lo. Oro humildemente, em nome de Jesus Cristo. Amém.